dia, irmãos, graças e paz a todos. Deus, toda honra e glória. Que bênção que Deus nos trouxe aqui para cultuá-lo e adorá-lo, apesar dos pesares. Eu gostaria de mudar um pouquinho o cronograma da nossa palavra, da nossa fala, e meditar no texto de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículos de 11 a 22. No ano passado, nós usamos esse texto para falarmos sobre a adoração e culto. E hoje nós vamos usar esse texto para falarmos sobre revelação. 2 Crônicas, capítulo 7, do 11 a 14, 11 a 22. Mesmo assentados, porém com toda a reverência, vamos acompanhar o texto. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne motivo de zombaria entre todos os povos. E embora agora este templo seja imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Curva a sua fronte, vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ao Senhor seja toda honra e toda glória, todo louvor e toda majestade, pois só o Senhor é digno, só o Senhor é santo, santo e santo. Nós o adoramos e nós o glorificamos, ó Deus, pelo que Tu és, porque és Senhor e detém todo o poder e autoridade sobre terra e céus.
Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Nós agradecemos ao Senhor pela bênção da vida, a bênção da vida em Cristo. Nós agradecemos ao Senhor pela bênção da igreja, pela bênção da comunhão. Nós agradecemos ao Senhor pelas tribulações, pelos vales, pelos desertos, pelas provas. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo que tens permitido que aconteça em nossas vidas. Ó Senhor amado, a tua palavra nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados segundo a sua vontade. Ensina-nos a tua palavra, tudo dai graças. Nós te damos graças por tudo, pela bênção de estarmos aqui, ó Deus amado, diante da tua palavra, com portas abertas. E, ó Deus amado, nós te louvamos por isso. Rogamos-te que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, apague as nossas transgressões, e nós suplicamos-te, ó Deus, em nome de Jesus, manifeste a tua glória sobre nós nesta manhã. Que o Senhor, ó Deus, nos ilumine, que o Senhor nos dê entendimento acerca da tua palavra, a fim de nos tornarmos melhores cristãos, melhores crentes, melhores servos, para a glória do teu nome. Portanto, nos conduza, repreenda todo o mal e dá-nos a tua paz. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Nesta semana, numa das minhas devocionais, momento de comunhão muito intensa com Deus, aconteceu que eu falei, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, quero que o Senhor fale. Geralmente eu leio a Bíblia e oro, mas essa semana, momento muito a sós com Deus, eu fiz ao contrário. Eu orei de canto para Deus, quero que o Senhor fale comigo. E Deus colocou, eu abri a Bíblia, gravou esse texto. Estava sem título, eu abri exatamente 2 Crônicas 7, a partir do versículo 11. Hoje eu li o texto. E foi exatamente esse texto que Deus falou comigo, e eu comecei a meditar nessa frase textual que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Certamente Deus estava se referindo a Israel, que é o povo de Deus na sua etimologia, e esse quadro mostra algumas exigências de Deus ao povo que tem o nome dele, que se identifica com o nome dele. E esse episódio aqui aconteceu depois que Salomão construiu o templo e o palácio. Isso durou 20 anos. Quando ele terminou de construir o templo e o palácio, eles ofereceram sacrifícios de adoração. Foram 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Então foram 142 mil animais que ofereceram. Nos detalhes, dizem que não havia lugar para acumular tanta gordura para eles queimarem na presença de Deus e adorar a Deus. E depois desse sacrifício, acontece que o Senhor Deus aparece a Salomão, como apareceu no início do seu ministério, quando ele pediu sabedoria a Deus. E aqui, então, nós nos adentramos ao tema que tivemos aqui uma revelação de Deus, uma revelação da sua pessoa, uma revelação da sua vontade. Nós tivemos uma aparição em sonho e a gente tem aparentemente uma aliança, é mais um concerto do que propriamente uma aliança, mas nós temos aqui um trato e uma fala que o Senhor abre esse assunto para com Salomão. Os princípios aqui estão valendo. Nós precisamos, guardar as devidas proporções, entender que o Antigo Testamento é revelação de Deus para nós. E muitas coisas que aconteceram
no Antigo Testamento são praticamente uma tipologia para o Novo Testamento. Então, precisamos considerar aqui que, diante desse texto, em sua aplicabilidade para a igreja contemporânea, que possivelmente o afastamento de Deus e das suas bênçãos sobre nós pode ser em razão de desobediência. Ou pode ser também um certo descaso que temos para com Deus. E o subtema que trouxe, que é o assunto, e nós desejamos esgotar este sermão nesta manhã, é que o Senhor se revela a nós e nos ensina a permanecer na sua presença. Bom, o texto, antes de nós aplicarmos ele, só um comentário de algumas questões, é que Salomão acaba de construir e ele executa tudo bem em 20 anos. Em 20 anos ele terminou de construir o palácio. E aqui quando Deus aparece para Salomão, nesta segunda aparição, nós temos aí uma fala de Deus interessante, que ele diz: escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Então vejam que isso é uma tipologia. A gente tem um pré-anúncio da igreja, mas nós veremos na dispensação da graça que Deus não vai habitar de forma geográfica. Lá em 1 Coríntios 3,16, nós temos o texto que diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós. Então hoje o templo que Deus habita são os nossos corações. A Bíblia diz que nós somos o santuário de Deus. Um detalhe que nós chamamos a atenção aqui, na exposição de Efésios, que o pastor Júlio fez na quinta-feira, capítulo 1, versículos 3 ao versículo 14, nós vimos aquela doxologia, aquele hino, aquela adoração da introdução da carta de Paulo aos Efésios. Nós percebemos que o selo que nós temos é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Então nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não somos a igreja. A igreja somos nós, o ajuntamento do povo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E às vezes nós temos o hábito de falar: eu sou igreja. Nós somos igreja quando estamos num ajuntamento, conforme a palavra diz, eclesia, chamados para fora. E essa fala que nós temos do Senhor Jesus: edificarei a minha igreja. Pois bem, quando o Senhor inicia a sua fala, muito provavelmente em sonho, algo muito real, mas falou diretamente a Salomão e falou tão seriamente que ele conseguiu registrar aqui item por item. Ele diz: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. E aí então, nesse texto, nós aprendemos que o Senhor Deus ele apresenta 3 exemplos de maldições: secas, as guerras, fazendo uma analogia da palavra gafanhoto, poderia ser literal, mas poderia também ser devorar o país, um anúncio de guerra, ou epidemias, seca, guerras ou epidemias. Isso mostra que, independente da forma como isso poderia acontecer, uma desgraça dessa no país, certamente seria por determinação do Senhor. É uma pequena digressão com relação ao problema que nós estamos vivendo com o novo coronavírus. Há muitas especulações. Alguns dizem que é um vírus de laboratório, que é uma pretensão da China, e logo quando as bolsas caíram, eles determinaram a compra de milhões e milhões de empresas
tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, investiram em ações de forma assim, muito expressiva. Pode ser sim a negligência do povo na comida de animais selvagens, e pode ser tantas outras coisas, mas nada disso pode acontecer sem que seja a determinação do Senhor. Então, essas epidemias e esses acontecimentos mostra e contempla o texto que diz: não cai uma folha de uma árvore se não for pelo decreto de Deus, se não for pela vontade de Deus. É por isso que alguns teólogos caracterizam este episódio que nós estamos vendo como um apocalíptico. Porque em Romanos nós percebemos que quando Deus ele se afasta, deixa o homem entregue a si mesmo e não tem a sua intervenção, então ele tem o mal sobre si. Nós estamos percebendo isso em várias escalas da sociedade, e equivocadamente as pessoas que não têm discernimento culpam a Deus por tudo. Mas nós sabemos que todo mal no mundo e do mundo é consequência do homem decaído, do mal no coração do homem. O Senhor Jesus diz: vocês são maus, nós temos uma inclinação, nosso coração tem uma perversão, nós temos essa inclinação ao mal, e se Deus não intervir, então, o que seria de nós, o que seria da nossa sociedade? Só que, após ele falar sobre os seus possíveis decretos com relação à seca, à destruição e a epidemias, então nós temos esse texto que muitos sabem de cor e salteado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Bom, então nós temos aqui o caminho para a restauração da vida, da sociedade, da família ou de qualquer instituição. Isso aqui está valendo para o coronavírus? Está valendo. Está valendo para o coronavírus. Está valendo aí para o H1N1? Está valendo. Está valendo para guerras e ameaças? Está valendo. Esse princípio é uma verdade para o povo de Deus, caracterizado por Israel na dispensação da lei, caracterizado pela Igreja de Jesus na dispensação da graça. Então, o caminho para a restauração é exatamente esse arrependimento que resume esses 4 atos do homem: a humilhação. Humilhação, porque na maioria das vezes o homem que se afasta ou está apático de Deus, ele é soberbo, ele é orgulhoso, ele é ensimesmado, ele acha que pode todas as coisas, ele acha que tem condições de controlar todas as coisas. Então, o primeiro passo para o arrependimento aqui é a humilhação. O segundo passo é a oração. É esse meio da graça, aonde eu me rendo ao Senhor Deus e vou na pessoa certa. Vou acertar com quem manda, com quem está no controle, com quem é Senhor. Vou expor as minhas questões a Ele. Então, nós temos aqui o segundo ato, que é a questão da humilhação. Mas não basta simplesmente a humilhação e a oração. Mas nós temos aqui a busca da face de Deus, que se manifesta por cultos públicos. Dentro desse contexto de Israel, nós estamos vendo as pessoas irem ao templo, adorar a Deus, ouvir os escribas, ouvir os ensinos, decorar as leis, ensinar as suas famílias, dar valor às coisas espirituais. Então, buscar a minha face. E, finalmente, a obediência, que é um dos caráteres do arrependimento, que é a transformação. Então, nós temos aqui a receita para que Deus realmente restaure o seu povo, restaure em situações difíceis, como esta, uma situação de pandemia. O texto continua dizendo: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos
Depois ele diz, ouvidos atentos neste lugar. E ele vai dizer ainda, meus olhos e meu coração nele sempre estarão. A tipologia aqui continua. Deus ouviria as orações feitas naquele tempo. E aqui nós temos um ensino sobre a oração e um ensino sobre a responsabilidade do homem em, com sua família, deixar a sua casa e ir ao templo. Isso seria importante nessa nova dispensação. Mas agora, esse templo não é mais o templo, mas agora esse templo é o homem. Então, qualquer lugar nós podemos adorá-lo. A partir do céu do Espírito, o Espírito de Deus intercede por nós. Ele interpreta as nossas orações, porque nós não sabemos como orar. Mas nessa fala de Salomão, começa uma condição. E a condição é, se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai. E ele completa, fizer tudo que eu ordeno. Veja o senhorio de Deus. Fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo os meus decretos, obedecendo as minhas leis. Então essa condição é fundamental para o relacionamento com Deus e permanecer em obediência. E a palavra que segue adiante é firmarei o seu trono. Essa aplicabilidade é extremamente perfeita para a igreja de Deus. Aqui não tem nada de teologia da prosperidade, mas nós temos uma promessa de que se realmente nós andarmos na presença de Deus, se nós obedecermos o que Ele ordena, se nós atentarmos para os seus decretos, para as leis, certamente Ele vai manter a nossa vida, Ele vai sustentar a nossa vida, Ele vai fortalecer a nossa vida em todas as áreas que temos. E esse firmar o seu trono diz respeito à continuidade da família, a continuidade do poder, a continuidade das bênçãos, a continuidade da autoridade. Essa é uma aplicabilidade de bem-aventurança. E por inferência, nós aprendemos o seguinte, pela antítese, irmãos, não existe êxito fora da presença de Deus. Não existe sucesso fora da presença de Deus. Fora da presença de Deus, você está exposto à ação de Satanás. Fora da presença de Deus, você está exposto a uma condição de trevas. Você se torna refém do mundo, da circunstância, do homem violento, refém de Satanás e refém dos seus próprios apetites. Não é isso que 1 João diz sobre os 3 inimigos, na qual já temos falado? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Pois bem, nós somos bem-aventurados quando permanecemos na presença de Deus. E ele continua, mas se vocês se afastarem, e aqui ele vai falar da idolatria, né? Prestarem culto a outros deuses. Então, vocês abandonarem os meus decretos, os meus mandamentos, prestarem culto a outros deuses, desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei. Bom, hoje nós somos de Deus, tudo que temos é de Deus, não somos mero administradores, é um princípio da economia cristã. Mas o que Deus está falando para eles é que a idolatria traria vergonha e destruição ao povo. E alguém pode até imaginar que idolatria é você substituir Deus por outros deuses. Esta semana eu tive uma experiência interessante. Eu sempre comecei a ver o filme Ben-Hur, mas nunca havia terminado. Quantos assistiram Ben-Hur aqui? É um filme que fala muito sobre o contexto de Jesus. Aparece Jesus e soma alguns episódios. E nós temos ali um personagem, eu não vou dar spoiler não, mas temos um personagem chamado Messala, que é aquele personagem que desde o início do filme, ele como filho adotivo diz, meu Deus é outro Deus, é completamente idólatra. E
no final das contas, a trajetória dele é uma trajetória terrível. Quem não viu, vale a pena assistir, são 2 horas e pouco de filme. Mas o que eu pude aprender é que os deuses do mundo nos levam à destruição. E a gente pode até imaginar que idolatria seja exatamente isso. Adorar os santos, os guias, as imagens, bom, isso também é pecado. Mas a idolatria ela é muito sutil na nossa vida. Uma peça do seu armário pode se tornar uma idolatria. Um bem que você possui pode se tornar uma idolatria. Um relacionamento que você tem pode se tornar idolatria. Um dinheiro que você ganha, um trabalho que você faz, enfim, um prazer que você tenha pode ser idolatria e pode obstar o seu relacionamento com Deus. Parece que a palavra de Deus ela continua: desarraigarei Israel da minha terra. E nós temos aqui então uma teologia forte que vai mostrar nas entrelinhas o dom da perseverança dos santos. Não, a doutrina da perseverança dos santos. Se não fosse a perseverança dos santos, essa doutrina de Deus nos segurar em sua presença, o que seria de nós? Porque a nossa tendência é querer se desviar dele, querer fugir da sua presença. Nós precisamos clamar por misericórdia. O texto vai dizer novamente: eles serão humilhados na terra. E as pessoas vão dizer: por que abandonaram o Senhor? Porque quem afasta de Deus segue outros deuses, serão envergonhados. Mas cedo ou mais tarde passarão por grandes constrangimentos. Vejam que esse texto nos traz muitas lições. Como disse no ano passado, no meio do ano, em 19, vendo ali do calendário, nós trouxemos esse texto e falamos sobre 4 lições a respeito da adoração. Mas hoje nós vamos tratar a revelação, tanto agora de manhã como à noite, com o texto de Marcos, dando sequência à exposição de Marcos. E sobre esse texto e sobre esta mensagem, eu gostaria de tentar responder aos irmãos como o Senhor se revela a nós e como Ele nos ensina a permanecer nele. E eu proponho 6 lições, não 4 mais, mas 6 lições a respeito desse texto. E eu desejo muito que você guarde isso em seu coração. Porque se você guardar essa palavra no seu coração, ela mesma vai transformar a sua vida. Ela mesma vai lapidar a sua alma. A primeira lição é que o Senhor se revela a nós quando executamos bem a sua obra. Parei no texto quando o autor sagrado vai dizer, executando bem tudo o que tinha em mente. É possível que você não tenha um cargo na igreja, é possível que você não desempenhe uma função na igreja, no corpo de Cristo. Mas, quando nós estamos trabalhando para o Senhor. Quando nós estamos fazendo um trabalho doméstico, nós estamos cultuando a Deus, estamos adorando a Deus. Quando a gente está fazendo uma faxina na casa, quando nós estamos nos arrumando os nossos filhos, quando nós estamos administrando a nossa vida, nós estamos cultuando a Deus. Essa execução dessa obra precisa ser bem feita. Nós precisamos perseguir a excelência em todo o nosso trabalho, em tudo que fazemos, sobretudo na obra de Deus. Nós precisamos executar bem a obra de Deus. Invariavelmente, quando nós fazemos bem o que estamos fazendo, Deus se revela a nós. É necessário dizer que quando estamos executando a obra de Deus, nós sofremos retaliações, nós sofremos críticas. Estávamos conversando sobre crítica na sala de aula. Essa crítica que origina-se da palavra crise é julgamento. Não há crítica sem julgamento. Quando você critica, você julga. Esse negócio
crítica construtiva é válida, mas é quase falácia, porque se você está criticando, você está julgando. E nós precisamos entender isso, que quando nós fazemos a obra de Deus, pessoas vão se aproximar e vão julgá-lo, vão julgar a perfeição, vão julgar a forma, vão julgar o propósito, vão julgar as pessoas. E isso faz parte da vida cristã. Quando você fica quietinho, quando você não se envolve com as coisas da igreja, Satanás não se importa com você. Mas quando você começa a fazer a obra de Deus, então, desculpe a expressão, você fica sendo atazanado, né? Como diz aí o texto, a palavra popular. Você fica oprimido e, lamentavelmente, Satanás tem seus agentes, mesmo dentro da igreja, que falam muito e que são usados para trazer a maledicência e, consequentemente, a divisão da igreja. Mas quando executamos bem a obra de Deus, Ele se revela em nós, para nós. E quando Deus está do nosso lado, você é a maioria. Segunda lição é que o Senhor se revela a nós quando há contrição e arrependimento. O arrependimento, aqui resumido nessas 4 ações: humilhação, oração, buscar a face de Deus e se afastar dos caminhos. O arrependimento que é a conversão, é você mudar a rota. Não é só você sentir um remorso, sofrer, não. Você mudar o caminho. Irmãos, eu não quero julgar a sua vida, nem o seu relacionamento com Deus. Mas o nosso povo sofre porque está longe de Deus. Às vezes envolvido com a religião. Às vezes tem cargo na igreja, mas longe de Deus, completamente longe de Deus. Quando a gente fala de pecado, a gente lamenta porque o irmão não veio ao culto, né? E não ouviu o que precisava ouvir a mensagem. Mas Deus está falando comigo e com você. Há muitas áreas da nossa vida que precisam ser reparadas, precisam ser revisadas. O momento da ceia é sublime, é singular, porque nesta auto-reflexão a gente pensa muito sobre a nossa vida. Mas se você perceber que as coisas não estão muito dando certo, você não se assemelhe muito a Jó, não. É possível que você esteja em pecado. É possível que falta perdão, falta reconciliação. É possível que você precise mudar de atitude a fim de que Deus se revele a você. Essa é a condição. Deus diz, pode ser o mal que for. Guerra, seca, epidemia. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Deus está ensinando que está sentado lá no seu trono. Eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados. Por inferência está dizendo, é porque vocês estão pecando, está acontecendo isso. E sararei a sua terra. Curarei a sua terra. Então, a igreja precisa, para ser preservada, precisa de contrição. Precisa de arrependimento. A terceira lição, o Senhor se revela a nós quando nos consagramos a Ele. Esse texto diz que os olhos do Senhor estarão atentos à oração que se fizesse naquele lugar. Os olhos atentos não, os olhos abertos, ouvidos atentos. Pois ele diz, os olhos e meu coração sempre nele estão. A verdade aqui é que, na transposição para a nossa realidade, os olhos do Senhor não estão no prédio, como esteve no passado. E Deus foi habitar ali, no prédio. Não. E como foi habitar também no deserto, junto com o povo. Deus está diante de nós. Quando nós nos consagramos a Ele e buscamos uma comunhão íntima com Ele, Deus, Ele vai ouvir a nossa oração. Ele vai direcionar a nossa vida. Irmãos, não há nada mais prazeroso,
não há nada mais extraordinário do que você estar em plena comunhão com Deus, ser amigo íntimo de Jesus. Não tem mais nada precioso neste mundo, nada. Eu posso imaginar a alegria, o gozo dos discípulos expressado na palavra de Pedro, que vamos ficar por aqui, vamos fazer tenda aqui, aí no Monte da Transfiguração. Eu quero desafiá-lo a você orar dessa forma: Senhor, quero ser o seu amigo íntimo, eu quero estar na sua presença. Consagrar, na etimologia, é separar, tornar sagrado a Ele, separar-se para Ele. Então, o Senhor se revela a nós quando você separa. Você separa um tempo, separa um espaço, quando você separa um lugar, quando se separa de todas as pessoas para estar na presença dEle. E a etimologia da palavra santo é realmente estar separado. Essa é a terceira lição. A quarta lição, sobre a forma como Deus se revela a nós, é que o Senhor se revela a nós se andarmos em sua presença e fazermos a sua vontade. Nós não conseguimos fazer isso. Até que o Senhor faça isso em nós. Andarmos na presença dEle. Andarmos na presença dEle. Vocês vai dizer isso, né? Assim como recebeis a Cristo Jesus, andai nele. Nós precisamos suplicar-lhe que nos ajude a não nos desviarmos nem para a esquerda, como disse, para o liberalismo, nem para a direita, como disse, ao legalismo. Nós precisamos andar na presença de Deus e fazermos a vontade dEle. E às vezes será necessário você dizer: Senhor, eu não consigo, mas eu quero fazer isso. Não é pelo seu esforço que você vai chegar à obediência, mas é pela sua entrega, é pelo seu desejo, é pelo seu clamor que Deus o tornará obediente. A quinta lição: o Senhor se revela a nós através do seu juízo e disciplina. Deus é dono do mundo, é dono da vida, é dono das pessoas. Ele é rei, o rei é dono dos frutos da terra, é dono das pessoas da terra, é dono da vontade das pessoas, inclusive. Ele é rei, ele é Senhor. E ele se revela a nós, à luz desse texto, através do seu juízo e através da disciplina. O Senhor chega com todo amor, com toda graça, com toda a sua plenitude, com toda a tua glória. Mas na segunda fala de Deus, ele diz: se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos, os mandamentos que lhes dei, prestarem culto a outros deuses e adorar, eu vou arrebentar com você. E é mais ou menos isso, quando a gente não faz a coisa certa, quando a gente não disciplina os nossos filhos de maneira correta. Ele arrebenta conosco. E é uma forma de Deus se revelar a nós e mostrar que Ele está no controle, é trazendo juízo, é trazendo disciplina. E Hebreus vai dizer isso, que Deus corrige a quem ama, açoita quem tem por filho. Meus irmãos, a mão de Deus é pesada, como estávamos falando, não é, seminarista Tiago? Hebreus 10, 39. Coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo. Então você obedeça a Deus e trate os seus irmãos com o devido respeito, com amor recíproco, porque senão Deus vai enfiar a mão em você e vai arrebentar com você, porque Ele se revela, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele se revela dessa forma também, dizendo: não mais, não mais, agora é juízo. E finalmente, a sexta e última lição: o Senhor se revela a nós quando o adoramos com exclusividade. Cultuamos com exclusividade. Talvez a frase seria melhor: quando nós damos exclusividade a Deus.
como você compartilhar Deus com qualquer outro prazer. Quando o salmista lá, no Salmo 37, Davi tenta responder porque o ímpio prospera, e então ele vai dizer, deleita-te também no Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração, e depois entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, ou tudo Ele fará. Mas esse deleitar-se no Senhor é ter prazer nas coisas de Deus. Ter prazer nas coisas de Deus. Há muito tempo atrás, na minha juventude, já era seminarista. Num dia de sol como este, eu preferia muito mais estar no Ibirapuera do que estar no culto. E eu ia no culto por causa de medo de Deus, para ser visto pelas pessoas. Por isso que eu não ia para o Ibirapuera. Mas eu estava no culto, mas meu coração estava lá no Ibirapuera, que era pertinho de casa, eu ia a pé. Mas hoje é um prazer extraordinário, maravilhoso, estarmos em comunhão com a igreja, ouvirmos a palavra de Deus. Não tenho, pela misericórdia, fui liberto, não tenho desejo nenhum de estar lá na piscina do meu condomínio, ou de estar no Bosque Maia, ou de estar fazendo caminhada em qualquer outro lugar gostoso que a gente tem aqui próximo de nós. Será que a gente está dando exclusividade a Deus? Então nós temos, às vezes, uma vida imponente, recursos imponentes, temos um carro imponente, temos uma casa imponente, temos chácaras, temos tantos lugares, temos bons relacionamentos. Eu vou usufruir, curtir essa minha vida e deixo de dar prioridade a Deus. Embora a leitura teológica aqui é exclusividade a Deus. E as pessoas, quando se afastam de Deus e não dão a devida exclusividade, serão envergonhadas, sim. E as pessoas vão falar, puxa, aquela pessoa estava tão bem de vida, estava numa situação tão tranquila, foi acometido por essa desgraça, por essa enfermidade, por esse infortúnio e por essa tragédia, por tantas coisas. E Deus vai falar assim, é que eles abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Se apegaram aos outros deuses, adorando e prestando culto. Por isso, Deus trouxe sobre eles toda essa desgraça. Meus santos, Deus nos reúne aqui nesta manhã para dizermos que quer se revelar a nós, quer ter uma comunhão muito íntima conosco. Eu clamo a Deus e suplico a Deus que Ele repreenda todo medo do seu coração diante dessas desgraças, desses infortúnios, dessas pestilências e dessa pandemia e de tantos problemas que muito mais graves do que esse vírus que está nos acometendo. Que Deus tire esse medo do seu coração e que você confie plenamente no Senhor, porque Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa rocha segura e nós precisamos temê-lo unicamente. A única coisa, ou de quem nós devemos ter medo, é de Deus, consequentemente do pecado. Senão, Deus vem e nos arrebenta. Curva a sua fronte, feche os teus olhos, vamos ver. Você tem executado bem a obra de Deus? Você reconhece que precisa se arrepender de algum pecado? Você tem que se separar de Deus para Ele? Você tem feito a sua vontade? Você tem o adorado com exclusividade? Senhor da glória, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Graças nós te damos pela sua palavra ministrada aos nossos corações nesta manhã. Não existe nada mais maravilhoso do que ouvir a sua voz, estarmos diante de ti. Senhor da glória, tenha misericórdia das nossas vidas, das nossas famílias e
e das nossas igrejas. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para o Senhor e termos plena confiança e, consequentemente, segurança no Senhor. Ó Deus amado, não nos deixe nos embriagarmos pelas coisas do mundo, pelos vícios do mundo, pelo prazer do mundo, mas que nós mantenhamos o foco de servir e te adorar e fazermos a sua obra com excelência. Abençoe teu povo, perdoe os pecados do teu povo, dá a tua paz, a tua graça, o teu amor sobre o teu povo. Fortaleça-os, ó Deus, e continue nos abençoando, aprendemos da tua palavra, aprendemos de ti da tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.